Qual a relação da Páscoa judaica com a salvação? Por que é tão importante entendermos para onde aponta a Páscoa no Antigo Testamento? Esse é o tema de hoje do nosso programa Teologia e a Vida Cristã. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Teologia e a Vida Cristã. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. Esteja vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou se você está vindo de outro lugar do mundo, você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa Teologia e a Vida Cristã, eu apresento algumas temáticas mostrando ali assuntos relacionados à palavra de Deus que tem a ver também com o nosso dia a dia. Então, antes de dar prosseguimento aqui à programação, eu quero junto de vocês fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos, Senhor, compreender e praticarmos o que vamos aprender aqui. Porque o intuito, Senhor, aqui do canal, seja através do programa Teologia e a Vida Cristã, do Entendes Tu que Lês ou da EBD Comentada Online, é aprendermos para poder praticar o que a Tua Palavra nos ensina. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar dessa programação mais uma vez, que o Senhor possa fazer com que seja algo edificante, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você pode aí ser um divulgador do canal, da Palavra de Deus, através de clicar no botãozinho aqui, compartilhar. Você envia para suas redes sociais, você envia para o seu status e outras pessoas são alcançadas e também são edificadas, porque tem vários conteúdos aqui no canal e com certeza as pessoas vão poder se alimentar da Palavra de Deus. Bom, como eu havia dito, hoje nós estamos aí com a seguinte temática: a Páscoa e a salvação. Qual a relação da Páscoa judaica com a salvação em Cristo Jesus? É sobre isso que nós vamos aprender hoje aqui. Eu estou me baseando no texto de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 a 11. Eu vou até colocar o texto aí na tela para podermos acompanharmos juntos, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. E com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas que dele ficará até pela manhã queimareis no fogo. O que ficasse deveria ser queimado. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós temos aí a leitura do texto que nós estamos nos baseando na temática
do programa de hoje, Teologia e a Vida Cristã. Introdução. A Páscoa foi instituída pelo Senhor para que os israelitas celebrassem a noite em que Deus poupou da morte todos os primogênitos dos hebreus. É uma festa repleta de significados tanto para judeus quanto para cristãos. Os judeus deveriam comemorar a Páscoa no mês de Abib, correspondente à parte de março e parte de abril em nosso calendário. Então pegava uma parte de março, uma parte de abril dentro do nosso calendário. O termo Páscoa significa passar por. Então, nesse caso, fala do juízo de Deus ter passado por cima da casa de cada israelita. Quando Deus criou o homem, Deus criou tudo perfeito. Ele começou a ter relacionamento com Adão, depois ele cria Eva e ele tem relacionamento com o casal. Antes do pecado, tudo perfeito. Só que quando houve o pecado, houve a queda, aonde Adão e Eva desobedeceram a ordem do Senhor e comeram do fruto que não era para comer, eles tinham todas as árvores do jardim para comer. Só que Eva foi tentada a comer, a desobedecer a Deus e também dá para Adão, e Adão também desobedece a Deus nesse caso. Agora o pecado entrou na humanidade. Uma vez que o pecado entrou na humanidade, ele começa a mostrar sua força. Porque o texto bíblico diz, a partir de Gênesis capítulo 5, inicialmente Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, sem pecado, não havia pecado. Quando o homem peca, essa imagem e semelhança continua, mas ela está desconfigurada agora, né? Desfigurada, melhor dizendo. Ela está desfigurada, essa é a palavra certa. Usei um termo aqui da informática, não. Desfigurada, nesse caso. A imagem ficou desfigurada. Uma vez que está desfigurada, a partir do capítulo 5 de Gênesis, é dito que Adão, ele ali tem filhos segundo a sua imagem. O que isso significa? Que agora a descendência de Adão traz o pecado na sua própria natureza, assim como Adão e Eva têm o pecado em sua natureza. Uma vez que Adão e Eva têm o pecado em sua natureza, nós começamos a ter uma situação ali complexa. Por quê? Porque agora é gerado Caim, depois é gerado Abel, e uma vez que é gerado Caim e Abel, começa a haver sentimentos que não havia no Jardim do Éden quando tudo era perfeito. Então agora há insatisfação, há inveja, e por aí vai. E isso acaba no quê? No homicídio. Deus criou o ser humano dessa forma? Não, mas o pecado trouxe ao ser humano esse novo comportamento. Um comportamento totalmente oposto ao que Deus planejou para o ser humano. E agora nós começamos a ver várias coisas acontecendo. E por causa dessas coisas que vão acontecendo, nós vamos percebendo que a ira de Deus começa a se manifestar. É uma ira justa. Não é aquela ira que Paulo fala na sua carta no Novo Testamento, irai-vos e não pequeis. Tudo bem, enquanto você se ira sem uma ação, né? No sentido, você tem uma indignação, mas você não tem uma ação, Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas ele também diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira de Deus é justa, mas a ira do ser humano não. Então o que acontece? Paulo está dizendo, resolva os problemas no mesmo dia. Não deixe isso para depois. Por quê? Porque uma ira que não é tratada, ela começa a se transformar em mágoa, em amargura, e isso corta a nossa comunhão com Deus. Isso é quando a ira começa a vir, e aí vai produzindo mágoa, ressentimento, amargura, nós vemos que há casamentos que acabam por causa disso, há relacionamento entre irmãos em Cristo que acabam por causa disso, a comunhão é interrompida entre nós e Deus, e entre nós e pessoas. E uma vez que a ira humana não é justa, a ira de Deus ela é justa. E aí, quando o ser humano começa a fazer coisas que não deve, Deus, ele se ira. Mas a ira de Deus é justa. E aí, quando nós lemos o texto em Gênesis capítulo de número 6, nós vamos ver ali Deus trazendo um juízo sobre a humanidade. Por causa do quê? Por causa do pecado. Então, todos merecem uma punição. Todos merecem uma punição. Nesse texto que estamos lendo e que é a base do nosso programa de hoje,
desse estudo, falando sobre a teologia e a vida cristã, nós vemos a punição de Deus vindo sobre os egípcios. Porém, a punição de Deus, todos nós merecemos a punição de Deus. Quando chega na época do dilúvio, antes da passagem que nós estamos lendo, Deus traz o dilúvio sobre a terra e ele só poupa a vida de Noé e da sua família. E eu gostaria de dizer a você, não é porque Noé ele tinha justiça própria, mas é porque Noé tinha fé em Deus e a fé dele faz ele obedecer. Então ele crê e Deus livra ele juntamente com a sua família. Mas o nosso Deus é um Deus que sempre apresentou a sua graça, mesmo no Antigo Testamento. A palavra graça não está ali no Antigo Testamento. Ela é desenvolvida pelo apóstolo Paulo na sua soteriologia, através da carta aos Romanos. É ali que Paulo fala da maravilhosa graça. E o que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos salvação. Todos nós merecíamos condenação. Junto da graça se apresenta uma coisa chamada misericórdia. O que é misericórdia? Deus não nos dá aquilo que merecemos. Deus, pela sua graça, nos dá algo que ele quer dar, mas para isso nós temos que ter fé. Então, no Antigo Testamento, há diversas vezes que Deus manifesta a sua ira. Ele manifesta ali também Sodoma e Gomorra, na destruição, um momento de ira de Deus e varre aquele lugar. A destruição de Deus vem sobre aquele lugar. Por quê? Porque aquele povo estava em desobediência. E nós vemos várias vezes ocasiões onde Deus manifesta a sua ira, como no texto que nós estamos lendo, sobre o Egito. Mas nós temos também casos onde Deus está manifestando a sua ira também sobre o seu próprio povo. O seu povo pecava e Deus manifestava a sua ira. Então, por exemplo, na rebelião de Coré, Datã e Abirão, aonde está registrado ali em Números 16, Deus manifesta a sua ira e a terra traga eles e suas famílias. No evento da serpente de bronze, também ali em Números 21, nesse caso, aonde os israelitas murmuram, onde os israelitas pecam, Deus manifesta a sua ira e várias pessoas vêm a óbito. No pecado de Acã, que pega do anátema que não era para pegar, Deus manifesta a sua ira. Morre Acã e a sua família. Na questão ali, quando o império da Síria vem para destruir o povo de Deus, Deus manifesta a sua ira. Envia um anjo e mata 185 mil assírios. Quando Davi faz o censo, quando não era para contar o povo de Deus, ali em 2 Samuel capítulo 24, Deus manifesta a sua ira e muita gente morre por causa disso. E nós temos também outras ocasiões aonde Deus manifesta a sua ira na Bíblia. Então a ira de Deus é uma ira justa. A ira de Deus é uma ira que realmente tem um porquê. Então entenda uma coisa, quando nós vamos estudar agora essa questão da ira de Deus sobre o Egito, não pense que eu e você não éramos também para estar debaixo dessa ira. Éramos para estar. Mas Deus usa da sua graça, Deus usa da sua misericórdia, Deus usa do seu amor, Deus usa da sua bondade. Veja o que diz o texto de Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A ira de Deus dura um momento, mas um momento da ira de Deus é suficiente para destruir tudo. Então nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, somos melhores do que outros. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus que nos alcançou. Nós temos fé, a graça, ela possibilita recebermos a salvação, ela não obriga. É como uma porta que estava trancada que se abre para que você possa dizer sim. Mas isso não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Cristo. Então vamos continuar aqui, a partir desta pequena introdução, entendendo que se somos salvos em Jesus Cristo, se recebemos salvação, não é porque nós merecíamos. É porque o Senhor usou de sua graça para nos oferecer salvação. E nós recebemos, pela fé, salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. Como eu disse, a instituição da Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída? Nós lemos aqui Êxodo capítulo de número 12,
a partir do versículo 1. Então nós vamos tratar sobre essa questão. E aí tem aqui um gráfico falando da Páscoa. O que ela significa para os egípcios, para os israelitas e para os cristãos? Para os egípcios, significava o juízo divino sobre o Egito. E foi por isso que eu tirei um tempinho aqui para falar sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus. Porque nós achamos que a ira, só essas pessoas mereciam a ira. Não, todos nós merecíamos a ira de Deus. E eu vou mostrar para vocês, eu vou falar o seguinte, quer ver? Efésios. Não vamos longe. João 3,36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando nós chegamos na carta aos Efésios, primeiro Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Ou sabe da verdade, mas cometem a injustiça. Agora vamos para Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então nós não somos melhores do que os outros. A graça de Deus nos alcançou, mas nós não somos melhores do que os outros. Então para os egípcios significava o juízo divino sobre o Egito. Para os israelitas, a saída do Egito e a passagem para a liberdade. É uma libertação. E para os cristãos é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo. É a libertação do pecado. Livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado e no futuro, na glorificação, livre da presença do pecado. Ponto 1. Para os egípcios, agora de uma forma mais detalhada. A Páscoa marcou o juízo final de Deus contra o Egito, Faraó e os seus deuses. Isso está em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, que diz o seguinte para você. Algumas referências eu vou colocar, outras não dá para colocar, e você confere. Vamos lá, Êxodo 12, 12 diz o seguinte, está aqui, ó. E passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Por que ele está falando de fazer juízo sobre todos os deuses? Porque o Egito era um povo idólatra. Era um povo que se voltava para a adoração de outros deuses. Você vai vendo que a corrupção da raça humana vai gradativamente avançando. No tempo de Noé, Deus destrói, faz uma aliança com Noé, com a sua família, mas mesmo assim, da descendência de Noé, a partir da descendência de Noé, continua tudo do mesmo jeito, continua tudo da mesma maneira. Há sempre aqueles que estão inclinados para aquilo que é contrário a Deus. Na verdade, toda a humanidade inclinada. Mas aí Deus manifesta a sua graça através de um plano para poder chamar um povo que começa ali em Abrão, depois é chamado de Abraão, e aí se estende até chegar a Cristo Jesus, e hoje eu e você estamos aqui. Então começa ali pelo Egito. Os egípcios sofrem o juízo de Deus, mas existirá um juízo final também. Aqui é um juízo final para o Egito, mas existirá um juízo final contra toda a humanidade. E eu e você estaremos livres desse juízo? E já estamos livres desse juízo? Porque somente em Cristo Jesus nós seremos livres da ira vindoura. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós não somos livres da ira vindoura. É por isso que precisamos aceitar Jesus, porque Jesus é o nosso substituto, ele é o nosso cordeiro pascual. Segundo, Deus foi paciente com Faraó, mas executou justiça diante do pecado. Deus é longânimo, longanimidade, é uma virtude. É uma virtude para nós e é um dos atributos de Deus. Tem a ver com o caráter de Deus. A longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? Eu costumo ilustrar com um elástico. Você pega um elástico e começa a esticar ele. E vai esticando, e vai esticando, e vai esticando. E aí o que acontece? Nós temos a paciência,
Só que a longanimidade, o sentido da palavra longanimidade também é paciência, mas é uma paciência estendida. Então é como se fosse um elástico, mas que começa a ser esticado e ele vai aguentando. Isso vamos chamar de longanimidade. E vai. Até uma hora que ele vai arrebentar. E na hora que ele arrebenta, entra o juízo de Deus. Então Deus, ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus que tem paciência. E nós vemos isso muito claramente, primeiro no Salmo de número 7, versículo de número 11, que é um texto que está antes de segunda carta de Pedro. Salmo 7, 11, diz o seguinte. Vamos lá. Salmo 7, 11. Olha o que diz. Marca na tua Bíblia aí, para que você veja que Deus é um Deus. Ó, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por quê? Porque as pessoas estão a todo momento fazendo coisas que não deveria fazer. E por que Deus não destrói a humanidade de uma vez por todas? Por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua longanimidade, por causa da sua bondade. Aí olha o que diz o versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado. E aí ele continua. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E aí ele continua falando do que receberá os ímpios, aqueles que estão contrários à vontade de Deus. Então, Deus foi paciente. E aí, na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, eu quero colocar também segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, no versículo de número 9, olha o que o texto diz para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz o seguinte. Você pode conferir aí na sua Bíblia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Olha a longanimidade aí. Para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas a decisão de receber ou não a salvação é nossa. Deus não obriga ninguém a receber salvação. Terceiro ponto, a opressão contra os hebreus despertou a ira divina e a promessa de libertação. Os hebreus, o povo escolhido, que Deus tinha feito promessa através de Abraão, estão sofrendo uma opressão. E o povo está sendo oprimido pelos egípcios. Deus vai trazer o seu juízo sobre os egípcios. Mas não é porque os hebreus são melhores do que os egípcios. É porque os hebreus creram na promessa de Deus. Então não é uma questão de merecimento. Não é algo meritório. Os judeus não estão recebendo libertação porque mereciam. Os judeus estão recebendo libertação porque creram. E ao crer, eles passaram a obedecer. Então, eles atingiram aquilo que Deus estipulou. Eles atingiram o que Deus tinha estabelecido. Creram. E ao crer, eles foram poupados. Mas os egípcios não creram. Então, estão ali oprimindo as pessoas. Estão ali tornando a vida deles amarga, dos hebreus. E Deus vai trazer o seu juízo. E o juízo sobre o Egito, ele prefigura o juízo sobre a humanidade no final. O juízo sobre a raça humana no tempo de Noé aponta para um juízo final novamente. E aí não vai ter mais jeito. No tempo de Noé, Deus faz uma aliança com Noé e com a sua família. No juízo final, ele vai vir sobre todos os habitantes da terra que não estão em Cristo e não tem mais como resolver o problema. Acabou. Mas hoje, quando alguém parte sem Cristo, ele também já está destinado ao juízo final, ao julgamento final, à separação eterna de Deus. E tem um lugar chamado inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E morte na Bíblia sempre se remete à separação. Separação eterna de Deus. Eu não quero ir para lá, você também não quer ir para lá. Então receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tem. E vamos, como cristãos, proclamar a verdade de Jesus para as vidas, porque as pessoas estão caminhando para a destruição. Em quarto lugar, a morte dos primogênitos foi o último sinal do poder de Deus e do livramento de Israel. Então,
Deus traz várias pragas sobre o Egito e a última delas é a morte dos primogênitos. E é ali que Israel sai. Então, para o Egito significou isso. 2. Para o povo de Israel, o que significou? A Páscoa simbolizava a saída da escravidão para a liberdade. No Egito eles eram escravos, estavam oprimidos, estavam humilhados. Nós também éramos escravos, já vamos falar sobre isso. 2, enquanto o Egito chorava, o povo de Deus celebrava com esperança. Uns estavam chorando, outros estavam se alegrando. É um contraste. Só que uns estavam chorando por causa das suas próprias decisões. Outros estavam se alegrando por causa das suas próprias decisões. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, que são seus caminhos, o meu caminho. Eu colho aquilo que eu planto. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É verdade que na vida humana nós passamos por situações que não tem nada a ver com alguma coisa que é consequência do que fazemos. Mas as minhas atitudes, elas são como sementes, que eu vou colher aquilo que eu faço. Então, você acorda, todos os dias você acorda e começa a plantar alguma coisa. O que você anda plantando? O que eu ando plantando? Você anda plantando o que é certo? O que é justo? Ah, pastor, mas eu plantei o que é justo e recebi injustiça. Mas a injustiça não é porque você plantou algo errado. É por causa do mundo tereis aflições. Aí já não é uma consequência do que você está fazendo, do que eu fiz. Mas lembre-se, se você não plantar algo adequado, você vai colher algo que também não é adequado. Então pense sempre nisso. As nossas atitudes são sementes. Sementes boas ou sementes ruins. Nós vamos plantar aquilo que nós estamos... Nós vamos colher, aquilo que nós estamos plantando. O que eu e você andamos plantando? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. O passado de escravidão seria deixado para trás rumo à promessa de uma nova terra. Eles estavam escravos no Egito e Deus tem uma promessa que já tinha feito a Abraão para eles alcançarem. Eles estão indo rumo a um novo lugar. Só que vai haver ali um período que é chamado de deserto, uma peregrinação, que eles vão passar pelo deserto até chegar na terra prometida. E nesse caminho, muitos deles também pecam contra Deus. Muitos deles também desobedecem a Deus e também são punidos. Então o nosso Deus, ele é justo. Porque assim como ele puniu o Egito, ele também puniu o seu povo, porque desobedeceram a ele. Então, se desobedece, vem a punição, vem o juízo. Deus usa de longanimidade, Deus usa de paciência, mas se não houver um arrependimento, vem o juízo de Deus. E para os cristãos, o que significa a Páscoa? Para os egípcios, juízo. Para os israelitas, libertação e promessa de uma nova terra. E para os cristãos? Como pecadores, estávamos destinados à ira de Deus. Eu já li Efésios 2:3 e Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós merecíamos o castigo eterno, mas o Senhor nos livrou desse castigo através de Cristo. Cristo, o Cordeiro Pascal, morreu em nosso lugar e nos redimiu. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, porque essa palavra é uma palavra que, se você falar rápido, é Pascual, né? Não, é Pascal, tá? Cristo é o Cordeiro Pascal que morreu em nosso lugar e nos redimiu. Está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e também 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. E são textos que eu gostaria de colocar para você aqui. Vamos lá, eu quero colocar para você aqui, em primeiro lugar, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha o que o texto diz, o texto bíblico diz para nós.
Na verdade, não é 17, é 7, tá? Tá tão acostumado com 2 Coríntios 5, 17 que... Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Então é 1 Coríntios 5, 7. Para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está falando, fazendo uma analogia, comparando o fermento com o pecado. Não é em toda a passagem bíblica que o fermento é comparado com o pecado, mas na maioria das vezes sim. E aí ele está falando, tire o fermento. Deixe de viver uma vida no pecado. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o Cordeiro Pascal, certo? E nós temos 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19. Eu quero colocar para você aqui também. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o cordeiro que foi imolado lá na Páscoa, na época dos israelitas, cada família ali matou um cordeiro, ou mais de uma família quando a família era pequena, isso apontava para o cordeiro pascal, que morreria, Cristo, certo? Terceiro, no Egito um cordeiro salvou uma casa na cruz, o cordeiro salvou o mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que diz essas duas referências. João 1:29, João 3:16. Uma vez que nós falamos da instituição da Páscoa, agora vamos falar dos elementos da Páscoa. O que eles apontam? Para onde eles apontam? Então nós vamos falar agora dos elementos da Páscoa. 1. O pão. O pão sem fermento simboliza a pressa da saída do Egito, porque a massa precisava levedar para ela crescer. Então, o pão sem fermento mostra ali eles saindo, a pressa. Não tem tempo para o pão levedar. É claro que o fermento estava associado à questão também para nós em relação ao pecado. Eu já mostrei que nem toda passagem que fala de fermento associa o fermento com o pecado. Você precisa ler o contexto para entender se está ou não apontando para o pecado. O pão sem fermento simbolizava a pressa da saída do Egito e a pureza, certo? Está em Êxodo 12, versículo 8, versículo 11, nós já lemos. E aí tem o versículo 34 e o 36, esse eu quero ler com vocês. Que diz o seguinte: e o povo, começando aqui, ó. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios. E estes emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Além de saírem, eles ainda despojam os egípcios por causa do trabalho duro que eles tinham trabalhado e agora eles estão saindo sendo recompensados. Em segundo lugar, a falta do fermento representa a purificação, a libertação do fermento do mundo. Nós já lemos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ou seja, como cristão eu não posso ter mais o comportamento que eu tinha antes de Cristo. Irmãos, vamos entender uma coisa? Você e eu não somos salvos pelo que nós fazemos, porque se nós fôssemos salvos pelo que nós fazemos, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Eu tenho que entender isso, tem que entrar na minha cabeça. E aí eu me acho autossuficiente, eu produzo salvação. Você não produz, eu não produzo salvação. Quem planejou o plano da salvação foi o próprio Deus. Não estou sendo redundante, mas o planejamento da salvação foi Deus quem fez. Então, eu não produzo salvação, eu recebo salvação. E como é que eu recebo? Por meio da fé. A salvação é oferecida através da graça e eu recebo por meio da fé. Eu recebo salvação. Pastor, então se eu não sou salvo pelo que eu faço, por que eu tenho que ter uma nova conduta? Porque você não é mais um pecador condenado.
Você é um pecador arrependido e ainda se tornou filho de Deus, como eu também. Então, como filho, Deus mudou a nossa posição. Deus nos tirou da ira, da condenação e nos trouxe para o lugar de perdão, o lugar de salvação. Então, agora, nessa posição, eu preciso me comportar como um salvo. Ninguém se comporta como soldado, tá? Nossas forças militares, marinha, exército, aeronáutica, antes de ser. Ele só se comporta como um soldado a partir do momento que ele faz parte. No momento que ele é admitido, ele passa a se comportar. Tá entendendo isso? Você vai trabalhar numa empresa, você vai se comportar como um funcionário, como uma funcionária. Mas você só se comporta depois que você se torna. É isso que Deus fez comigo e com você. Ele nos tornou filho de Deus. Ele nos tornou um salvo em Cristo Jesus. E agora eu preciso me comportar como um salvo. E é isso que Paulo está ensinando em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu não posso continuar andando numa vida de pecado, igual Romanos, capítulo 6. Terceiro, o pão simboliza a vida. E Jesus é o pão da vida. João 6,35. João 6,48. O partir do pão na ceia lembra o sacrifício vicário de Cristo. Lucas 22:19 e 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Então o pão na ceia lembra o sacrifício. O pão partido mostra ali simbolizando o que Cristo iria passar. E depois para nós, quando Cristo estabelece a ceia, e para nós o que Cristo passou. Inclusive, eu tenho aqui uma exposição sobre 1 Coríntios 11, 17 a 34, que vai ser o vídeo que eu vou deixar como recomendação para vocês. O propósito da Santa Ceia do Senhor e como participar dela, porque isso tudo tem a ver com a Páscoa. Lá para os judeus, Páscoa judaica, mas para nós, cristãos, tudo tem a ver, porque foi na Páscoa que o Senhor instituiu ou estabeleceu a Ceia do Senhor. Então eu preciso entender isso. Vamos agora para o segundo ponto. O que tinha na Páscoa? Pão. O que tem na Páscoa ainda? As ervas amargas. As ervas amargas simbolizam a aflição do cativeiro do Egito por 430 anos. Isso está lá em Êxodo 12, 8, 40 e 41. 430 anos de sofrimento. 430 anos de amargura. 430 anos de exploração. Mas Deus não havia esquecido da promessa feita a Abraão. Inclusive, Deus disse, Abraão peregrinou na terra prometida como se fosse uma terra alheia. Mas Deus disse, você vai se juntar aos seus pais e na terceira, quarta geração, eles vão tomar posse da terra. Então chegou o momento onde Deus começa a cumprir o que Deus falou para Abraão. Esse sofrimento apontava para a necessidade de libertação divina. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que diz Êxodo capítulo de número 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus se importa com a aflição, sim, que está no Egito. E tenho ouvido, ou seja, eles se inclinaram para o Senhor, o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Deus está vendo o que está acontecendo. Eu posso mudar aqui a versão para você e colocar aqui na NAA. Versículo 7 diz assim, feitores. Exatores são os feitores, é aqueles que estavam sobre o povo para os atormentar. E o versículo 8 diz, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jubizeu. Ou seja, Deus vai arrancar esse povo aqui, da terra, que é dele. Está lá em Salmo 24, é dele, ele dá para quem ele quiser e vai colocar o povo da promessa. Só que quando esse povo da promessa peca, Deus arranca esse povo e leva eles para o cativeiro também, para eles aprenderem. Isso é justiça. Deus não pune só o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferizeu, o eveu, o jubizeu e os egípcios. Tudo junto aí. Deus não pune só eles, não. Deus pune todo aquele que pecar e não se arrepender. A amargura do passado realça a alegria da redenção. Salmo 126, versículo 1 a 3.
Você conhece esse salmo, muito conhecido. É claro que à primeira vista está falando ali realmente da questão de uma plantação, de uma colheita, de um plantio, mas ele tem aí uma correlação, um paralelo que nós podemos trazer em relação à questão da salvação. Salmo 126, versículos de 1 a 3. Perdão. O Salmo 126 diz o seguinte, deixa eu refazer aqui. Eu estava falando sobre aquele que leva a preciosa semente, cantando, chorando, né? Andando, né? Trará com certeza os seus molhos. Mas não é desse texto aqui, nesse momento. É nesse texto, mas os versículos, nesse caso que eu vou ler aqui, não é o que está sendo dito aí, tá? Tá aqui, mas eu quero ler apenas o versículo de 1 a 3, nesse caso. Por isso, não é uma confusão, mas só que os versículos estão antes. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aí o versículo 4. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deus tinha arrancado eles da terra, agora eles estão voltando, eles vão voltar a cultivar a terra vai voltar a dar o seu fruto e eles vão estar com seus corações alegres. O que tinha na Páscoa? O principal, cordeiro. O cordeiro sem defeito simbolizava a obediência e a garantia de proteção. Porque se eles não matam o cordeiro e se eles não pegam o sangue e colocam nas vergas da porta, o anjo da morte, o destruidor, passaria e entraria naquela casa e o primogênito seria morto. Então eles tinham que obedecer e para obedecer eles tinham que crer. Então o que salvou eles foi a fé, porque a fé gerou obediência. Não existe fé sem obediência, certo? E o cordeiro aqui representa o próprio Cristo. O sangue no umbral era sinal de livramento contra o juízo de Deus. Você tem o sangue de Jesus na sua vida? O precioso sangue de Jesus? Você foi lavado pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica? Terceiro, o cordeiro pascal apontava para Cristo, o cordeiro de Deus. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou para os que estavam com ele. Então vamos recapitular. Para os egípcios, juízo. Para os israelitas, livramentos com a promessa de uma terra. Para a igreja, livramento do pecado. Em segundo lugar, nós falamos sobre os elementos da Páscoa. Falamos sobre o pão sem fermento. Falamos sobre as ervas amargas, falando da amargura. O fermento simbolizando o pecado, uma vida de purificação. E por último, o cordeiro, que aponta para o próprio Jesus. E agora, vamos falar no ponto 3, Cristo, a nossa Páscoa. Agora é uma aplicação diretamente para os cristãos. 1. Jesus, o pão da vida. O pão comum sacia o corpo, mas só Jesus sacia a alma. Quando eu e você jejuamos, nós estamos com fome de Deus, buscando a Deus para ter relacionamento com Ele. Porque o primeiro propósito, o propósito principal do jejum sempre será ter relacionamento com Deus. Pastor, mas eu não posso jejuar para que Deus abra uma porta na minha vida? Pode. Claro que pode. Jejuar para Deus curar alguém? Pode. Ou a pessoa mesmo que está ali jejuando? Pode. Mas sempre, em primeiro lugar, o jejum aponta para relacionar, buscar, porque você está buscando de Deus essa solução. Então você tem que ter relacionamento com Ele. Então você pode ter mais de um propósito no jejum, só que o propósito principal é buscar relacionamento com Deus, que é um vídeo que eu também vou deixar aqui para você. Eu vou deixar o vídeo da Santa Ceia como recomendação e eu vou deixar o vídeo do jejum. Nós, quando jejuamos, estamos nos alimentando de Deus através do que Cristo fez. Queremos relacionamento com Deus. E por que nós temos isso? Por causa do que Jesus fez. Ele é o pão que sacia a nossa alma. Segundo, precisamos nos alimentar dele diariamente para viver espiritualmente. Capítulo 6, versículo de número 57 de João. E aí eu gostaria de lembrar aqui do Salmo de número 1, versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite.
Você e eu precisamos nos alimentar da palavra. É através da palavra que Deus se revela a nós. É através da palavra que Ele mostra o seu plano para nós. É através da palavra que nós vemos como Deus atua durante todo o momento ali da revelação bíblica. Como é que você vai conhecer a Deus se você não estudar a palavra de Deus? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não sei por onde começar. Eu tenho aqui para você algo para oferecer a você que com certeza vai te ajudar. Já já eu vou falar sobre isso. Nós precisamos nos alimentar dele diariamente para viver espiritualmente. Terceiro, e é por meio da comunhão com Cristo que nós temos vida. Se você não tiver comunhão com Cristo, você não tem vida. Eu não tenho vida. Tem muita gente na casa do Senhor, muita gente na igreja que tem carteira de membro, que pertence ao ministério, que tem algum tipo de cargo, às vezes é até obreiro, é diácono, é auxiliar de trabalho, cooperador, é pastor, é presbítero, é evangelista, é irmã de mesa de oração, enfim, mas está deixando seu relacionamento com Jesus. Porque ter relacionamento não é só fazer coisas para Ele, é ser quem Ele idealizou que fôssemos, quem ele planejou que fôssemos. Eu acho que a palavra planejou aqui fica melhor. Mas não. Eu estou preocupado com o que eu faço. Deus está preocupado com quem eu sou. E quem eu sou tem a ver com as minhas atitudes. Às vezes eu sou um cristão, mas eu estou cheio de rixa com as pessoas. Eu sou murmurador, eu reclamo de tudo. Eu estou tomado por um espírito de insatisfação. Eu não estou me parecendo com Jesus. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é nos fazer parecer com Jesus. Desde o início, quando nós aceitamos Jesus, nós somos um bebê. Um novo convertido é um bebê em Cristo, mas ele precisa crescer. Assim como um bebê nasce e começa a crescer, assim eu e você precisamos crescer. Se não está havendo crescimento é porque alguma coisa não está funcionando. Tem um outro vídeo aqui no canal também, que se você procurar você vai achar. Quem sou eu? O natural, o carnal ou o espiritual? Quem sou eu? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo também para você listado. Não vai aparecer nos vídeos de recomendação, mas vai aparecer nos vídeos listados. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo e vou deixar também nos comentários afixados. Algumas coisas também, os vídeos de recomendação. Então, somente por meio de Cristo há reconciliação com Deus. Terceiro ponto, somente por meio de Cristo há reconciliação com Deus. Eu quero colocar aqui, e eu quero ler a partir do 17, que foi o que eu achei primeiro que era lá, né? Mas não era 17, era 7. 1 Coríntios 5,7, aqui é 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, eu tenho que ter um novo comportamento. Porque Deus trocou minha posição no tribunal dele. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Quem nos reconciliou foi Deus. A iniciativa de reconciliar, da reconciliação, foi de Deus. O ofendido nos procurou para se reconciliar, para nós nos reconciliarmos com ele. É por isso que se alguém erra com você, não tem nada de errado em você procurar ele para acertar. Porque Deus, o ofendido, foi até a nós. Então nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. Ou seja, o elo para a reconciliação é Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para anunciar para esse mundo que o rei está voltando. E que ele chama a todos para se reconciliar com ele. Aí o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. A ira de Deus não veio sobre nós. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Além de sermos reconciliados, precisamos levar essa reconciliação. Já parou para pensar nisso? Segunda coisa que nós precisamos entender. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, ele é o pão da vida. Em segundo lugar, o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro no Egito protegeu apenas os hebreus. Êxodo 12, 13. O sangue de Jesus trouxe salvação para judeus e gentios. Está em Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Então, lá, só quem foi protegido foi o povo escolhido, descendente de Abraão. Os egípcios não foram protegidos. Mas o sangue de Jesus traz salvação para todos.
Todo aquele que crê recebe salvação. Não importa se é judeu, não importa se é gentio. Uma vez que aceita Jesus, passa a se tornar a igreja, participante da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo, então estou no grupo chamado igreja. Para Deus existem 3 povos: judeus, gentios, que éramos nós, que não somos judeus, tá? Nacionalidade, gentios, e a igreja. Nós hoje saímos de gentios para a igreja. Um judeu que aceita Jesus sai de judeu, ele continua sendo um judeu, mas ele agora, diante de Deus, é visto como igreja. Isso aqui é interessante de falar. Terceiro, somos salvos da morte eterna pela graça e pelo sangue de Jesus. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Através da graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. 1 Pedro 1:18-19 nós já lemos. E por fim, a Santa Ceia. Os judeus comemoram a Páscoa como livramento, como libertação. E nós temos a Santa Ceia. Nós não usamos a mesma prática dos judeus. Ervas amargas. Não, aquilo era para eles. Saída do Egito, libertação. Para nós celebramos a ceia do Senhor. Por quê? Para nos lembrarmos do que Jesus fez por nós e que ele vai voltar. A ceia é o memorial da morte redentora de Cristo e a sua volta. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 26. Você vai entender bem isso quando você assistir esse vídeo aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você também. Certo? Que é importantíssimo. Como eu disse, esse vídeo é importantíssimo. Segundo, deve ser celebrada com reverência e discernimento. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Nesse vídeo eu explico sobre tudo isso. Então ali você vai ter o detalhe sobre o que é discernimento. Por que que muitos dormem, muitos estavam fracos e muitos que dormem? O que significa isso? Terceiro, participar indignamente torna o crente réu diante de Deus. Por quê? Porque ele está ele está participando de algo que tem a ver com a comunhão dele com Cristo, mas ele não vive como se tivesse comunhão. Então isso é indignamente. Quarto, a ceia é um momento de comunhão entre os membros da igreja. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E aí, nesse texto, esse partir do pão era a ceia do Senhor. Você está entendendo isso? Então, na ceia, eu me lembro da morte, do sofrimento, da dor de Cristo, da morte dele, certo? De sua ressurreição. Na ceia do Senhor, eu me lembro da comunhão que eu devo ter com meus irmãos. Porque Deus não tirou só um israelita, ele tirou os israelitas, um povo. Então eu tenho que ter comunhão com meus irmãos, independente de quem sejam. Eu sei que um relacionamento mais estreito, de levar na sua casa, é outra coisa, mas comunhão você tem que ter, você tem que dar a paz do Senhor, sim. Você precisa ser gentil com a pessoa, educado com a pessoa também. Você precisa ter comunhão com o seu irmão. Esse negócio, eu não vou sentar perto dele, eu não gosto dele, não vou com o jeito dele, não vou... Irmão, acaba com isso. Tem que ter comunhão. Será que você poderia trocar o cálice com alguém no momento com todos que estão ali no momento da ceia? Já parou para pensar nisso? Não, com todos não. Pense nisso. Se você não tem condição de trocar o cálice com alguém, como é que você pode estar pensando que você vai para a glória? Eu vou para a glória, sim. E aí, antes de entrar na conclusão, lembra que eu falei sobre a questão de você meditar na palavra de dia e de noite, ou seja, continuamente? E aí muitos dão desculpa. Eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar, eu não entendo a Bíblia, eu não sou inteligente o suficiente. Então você tem uma forma de resolver isso, que é um investimento, um pequeno investimento. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia 14 de abril de 2025, e ele vai ao ar nesse mesmo dia 14 de abril de 2025, eu estou em vista de um curso para eu fazer nessa área, que custa 6 vezes mais o valor, um pouco mais de 6 vezes o valor do curso que eu estou oferecendo aqui para você. 6 vezes mais, e eu vou precisar fazer esse curso. Então invista na sua vida espiritual. Preste atenção.
Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Depois de um panorama desse, eu não tenho mais o que falar para você. O link tá na descrição, comentário afixado e também nos vídeos de recomendação vai aparecer o link também para que você possa adquirir e fazer seu investimento. Eu tenho certeza que você vai ter aí um crescimento muito maior porque você vai estar estudando a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Bom, eu quero fazer a conclusão. A Páscoa bíblica, em seu contexto original, era uma celebração da libertação. Original era uma celebração da libertação física e da fidelidade de Deus. Então a Páscoa bíblica, em seu contexto original, era uma celebração da libertação física e da fidelidade de Deus. No entanto, para os cristãos, ela aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, não é essa comemoração que nós temos aí de chocolate, ovo de Páscoa, coelho, porque isso não tem nada a ver. Isso é uma comemoração, né? Parte de comércio. Agora, nós precisamos ter realmente o verdadeiro significado da Páscoa. As lições espirituais da Páscoa, redenção, libertação, santidade, gratidão, prontidão e comunhão continuam a ser relevantes para a vida cristã, inspirando-nos a viver de maneira que honre a Deus e proclame a sua graça. Se você quiser nos convidar aí, palestras, estudos, minha esposa louva também, tá aí o contato para vocês poderem entrar em... Tá aí o WhatsApp para vocês poderem entrar em contato. Vou deixar os vídeos que eu falei para você sobre jejum, sobre a ceia e sobre quem sou eu, o natural, o carnal ou o espiritual, na descrição do vídeo e também nos comentários afixados. E o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia tá na descrição, nos comentários afixados e nos vídeos de recomendação. Vamos fazer uma oração?
Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Teologia e a Vida Cristã. Que o Senhor continue nos dando graça, força e que possamos ter em nossa mente o que significa de fato a Páscoa. Para o que a Páscoa apontava. Não tem nada a ver com chocolate, com coelho, com ovos de Páscoa, de chocolate, mas tem a ver com o teu filho que um dia morreria na cruz do Calvário e hoje já morreu e já ressuscitou. Senhor, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica e vídeos de recomendação na próxima tela em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!